Nessa aula eu vou falar sobre destino e sobre legado. E essa é uma aula muito especial para mim. Até pela forma como eu quis criar uma aula focada em destino e legado. E tudo começa com uma história pessoal. Eu gosto muito de autoconhecimento. Eu gosto muito de me desconstruir. Às vezes eu faço desconstruções em cima de desconstruções. E numa dessas desconstruções eu aprendi algo que foi uma surpresa para mim, porque dois elementos que parecem contrastantes são muito presentes na minha vida. O primeiro elemento é um protagonismo visceral. É realmente acreditar que as coisas dependem de mim, é realmente acreditar que eu sou responsável por tudo na minha vida. Mas um outro componente que parece ir contra o primeiro, mas na verdade só fortalece o primeiro, e a gente vai falar bastante disso nessa aula, é uma rendição para o que eu acredito que faz parte do meu destino. Olhando de forma superficial, parecem excludentes essas características. Como alguém pode ser super protagonista, como alguém pode acreditar num protagonismo visceral, como alguém pode acreditar em total autorresponsabilidade, mas também acreditar em um destino que supostamente já era para ser seu, né? E foi algo muito especial que, conforme eu me desconstruí, eu percebi que existe na minha vida. E eu consegui ver algo parecido com isso nos Emirados Árabes. Então é um país que tem muita fé, que acredita muito em construir o seu próprio legado, acredita muito em ser o protagonista da sua própria história, mas que ao mesmo tempo acredita também no destino. Tem uma fé muito, muito, muito grande. E acredita que essas duas coisas juntas, né? Fazer o seu melhor, acreditando que no seu melhor, quando tem também o toque, no caso do que eles acreditam, no caso de Alá, é muito importante. E é quando realmente a mágica acontece. Então, sendo algo que na minha vida foi tão relevante entender essa mistura, eu achei que cabia uma aula sobre destino e legado. Quando eu falo em destino, eu estou falando na fé que eles acreditam, do que já estava escrito para a região deles, para aquela área, mas também com muito protagonismo e também fazendo a sua parte. E eu trago aqui diversos exemplos. Os exemplos mais conhecidos de projetos grandes ficam para as próximas aulas. Aqui eu quero explicar como eles acreditam que aquilo que era para eles, eles podem acelerar e crescer ainda mais com muita responsabilidade. Então vai ser uma mistura de algumas histórias que, mais uma vez, tocam desde a maneira que animais e natureza podem ensinar e como tudo isso culminou para que hoje esse país, em tudo que é ranking, em muitos rankings globais, em mais de 50 indicadores internacionais, seja um país que está à frente em relatórios e relatórios e relatórios. E junto a tudo isso, com uma população que confia nos seus líderes. Os próprios sheiks dizem que eles não acreditam em coincidências, que eles acreditam em trabalhar da forma mais honesta possível para que Deus os recompensa pelos seus esforços. E eles falam que ao longo de décadas de serviço, eles vivenciaram, experienciaram muitos milagres. Então eles têm uma crença muito grande em Deus. E é muito interessante quando um líder acredita tanto em protagonismo quanto em destino. Isso faz com que tenha uma dinâmica bem interessante de o líder acreditar que quando ele dá algo para os outros, Deus recompensa. Quanto mais humilde ele é, mais Deus o eleva. Quanto mais mostra compaixão, mais Deus faz com que
realmente tenha resultados naquele trabalho. E assim, tudo se junta para criar um impacto maior. É interessante porque eles são líderes racionais, muito estratégicos. Eles sabem o que querem, eles têm times dedicados, eles treinam seus times, mas eles também colocam ali o papel da fé como algo muito importante para alcançar as metas que querem alcançar. Para o Sheikh Rashid, todas as pessoas têm que continuar aprendendo sempre. Não interessa o quanto já fez, não interessa o quanto já conquistou. E um líder que fecha os ouvidos, que fecha os olhos, que acredita que tem absolutamente todas as respostas, muitas vezes é exatamente o líder que cai. É exatamente o líder que perde o poder. É o líder que não escuta mais ninguém. É o líder que acaba só ficando cercado de pessoas que o glorificam, que acham tudo certo. E aí é o líder que muitas vezes tem que lidar com grandes problemas. Eles acreditam nos Emirados Árabes que não só eles, mas todo mundo árabe é um mundo de pioneiros. E é real, se você pega a história das ciências, a história da matemática, da astronomia, a história das navegações, eles têm um espírito de pioneirismo muito, muito grande. E parte do que os Emirados Árabes Unidos trazem todos os dias para os seus projetos é porque eles acreditam que o legado que está escrito para essa região, de forma mais ampla, é serem pioneiros. Eles sabem que para diversas situações, para diversos ramos, eles tiveram que lidar com não ser mais os pioneiros. E isso não é de hoje, né? Desde navegadores portugueses usando instrumentos árabes, mas conseguindo conquistar mais do que os árabes. Não é de hoje. Eles têm a humildade para reconhecer que no passado, várias vezes eles foram passados, atropelados por outros que fizeram melhor. Mas eles acreditam que o legado, e que é parte do destino deles, que não tem como fugir, é ser pioneiros. Só que eles têm que fazer a parte deles. E com essa mistura de acreditar no que é para eles e realizar para chegar no que é para eles, eles realizaram vários projetos impressionantes. Quando a gente pensa na cidade de Dubai, né, uma cidade aberta, uma cidade onde o comércio acontece livremente, uma economia extremamente diversificada, um ambiente empreendedor, eles acreditavam que a cidade tinha esse destino, quando a cidade ainda não era assim. Mas para a cidade chegar nisso, não foi acidente ou coincidência, né? Foi uma jornada de mais de 150 anos de encontrar diversas maneiras de ultrapassar desafio atrás de desafio para que conseguisse permitir encontrar o destino que acreditavam que era para ela. E repara, é uma sutileza no que eu tô falando, né? Porque os líderes tinham uma visão extraordinária desde 1902, quando a administração do Irã aumentou as taxas no Golfo, o Sheikh Maktoum pegou e aboliu um monte de taxas de importação. Ele sabia que ele perderia no curto prazo, mas que ia criar um novo hub para Dubai, que ia virar, como eles chamam, um hub de reexportação, né? Para mais coisas passarem por lá. Então eles têm ações arriscadas, corajosas, diferentes. Algumas não dão certo. A grande quantidade de petróleo que existe nos Emirados Árabes Unidos está em Abu Dhabi. Tem uma partezinha em Sharjah e uma partezinha em Dubai. Mas em 1937, o Sheikh Zayed estava assinando um contrato depois de 20 meses de negociações, que acreditava que podia ser algo que realmente ia mudar o destino de Dubai, mas não encontraram esse recurso lá. Vieram a encontrar uma quantidade muito menor do que eles achavam que ia encontrar. E essa busca, que não é de hoje, de Dubai por diversificar a economia, por criar diversas áreas que oferecem vantagens e mais vantagens para empreendedores. E isso nos mais diferentes temas. Eles têm uma área que é especial para negócios de internet, outra área que é especial para negócios de construção,
outra área que é especial para negócios mais relacionados a portos ou aeroportos. Então, essa maneira de criar oportunidades econômicas, seja para alumínio, seja para aviões, querendo criar zonas especiais para projetos de mídia, para projetos de internet, para projetos de tecnologia, para projetos de construção. Isso é muito, muito interessante. E não vem de hoje. Tudo isso faz parte dessa mistura de acreditar em protagonismo, de acreditar num legado que é você que faz, mas de acreditar que tem um destino, de acreditar com muita fé que essa cidade é especial, que esse país é especial. E parte desse destino que eles acreditam, que é o destino do país, vem em conversas um tanto quanto subliminares ou então invisíveis, vamos dizer assim, que é o invisível. Tem uma história de um encontro do Sheikh Rashid com a liderança britânica e os dois estavam fumando um cachimbo e o cachimbo do Sheikh Rashid era pequenininho, era um cachimbo diferente e o cachimbo do líder britânico era grande, né? E nessa conversa eles falaram, né? O líder britânico falou: meu cachimbo é muito maior que o seu. E o Sheikh Rashid falou: não subestime, meu cachimbo é muito menor, mas o tabaco que eu tenho aqui é muito, muito bom. E claro que a conversa ali não era sobre cachimbo, né? Era sobre o tamanho do país e sobre o quanto às vezes o tamanho não quer dizer realmente algo relevante se você está lidando com um país com visão, se está lidando com um país que acredita que sabe se proteger, que acredita que pode montar um exército de forma diferente, que acredita que pode inovar em diversos setores. Então essa dinâmica do invisível era importante até mesmo em conversas que estavam ali definindo o futuro do país, definindo a autonomia ou não autonomia do país. E é interessante, porque não é apenas uma questão de saber fazer o plano, é uma questão de acreditar. Eles acreditam que há um destino para o país aonde o melhor vem quando eles podem tomar as decisões que eles acreditam ser as certas. Repara como isso retroalimenta, na verdade, né? É uma sutileza que coloca uma camada a mais no resultado do que eles fazem ao acreditar no que eles fazem. Emirados Árabes Unidos tem uma história bem interessante com a importância que dão para portos, aeroportos, companhias aéreas. E eu quero contar um pouquinho de uma história aqui relacionada ao aeroporto de Dubai. Para eles, era muito importante ter um aeroporto que representasse o que eles acreditam que pode ser o futuro do país. Então, até mesmo quando estavam construindo o aeroporto, eles viram como uma oportunidade maravilhosa para criar um símbolo do poder daquele país, um símbolo do quanto eles queriam virar um hub global. E inclusive até mesmo em muitos países que você chega, sua primeira opinião ali vem de chegar no aeroporto e aquele aeroporto acaba definindo o que você vê do país, né? Eles viajavam muito para Londres e pensavam, caramba, né? Isso tem uma opinião do país e tal. Só que, por mais que eles acreditassem, poxa, a gente tem aqui um destino. A gente tem um destino que a gente vai ser um hub e vai ser muito conectado e vai ter gente do mundo todo aqui. Não é apenas um destino. Depende das ações deles. Por exemplo, eles foram muito audaciosos ao criar uma política de céu aberto na qual qualquer companhia aérea que quisesse adicionar terminais ou qualquer parte no aeroporto deles poderia fazer isso. Por mais que, claro, você olha superficialmente e fala que ótimo, né? Estão abrindo para todo mundo. É super complexo, porque as linhas aéreas que já estavam lá queriam proteção, quem já vinha mais para o país queria proteção. Anos depois eles fundariam sua própria linha aérea, Emirates, e ela também não teria tratamento especial. Então, quando eles viam
né, que, poxa, é um destino Dubai virar uma cidade global. Não é apenas um destino. Vamos criar a estratégia aérea. Vamos criar um plano de marketing incrível para conseguir atrair pessoas para cá. Então, essa mistura de acreditar piamente que tem um destino, que esse destino é esplendoroso, mas que entender que a responsabilidade para trazer esse destino para a realidade é sua, cria uma dinâmica muito interessante. E é muito legal ver que esse senso de responsabilidade, que conecta com o destino, com o legado, não é só visto em projetos, mas é também visto em peculiaridades que para mim chamam muita atenção. Quando você olha para a paixão que, por exemplo, o Sheikh Mohammed de Dubai tem em relação a cavalos. Ele conta uma história que quando ele tinha cerca de 10 anos, o pai dele veio conversar com ele e chamá-lo para uma competição. E tinha 4 meses para treinar para essa competição. E ele cuidou do cavalo dele dia após dia. Ele fala que foi o projeto mais importante da vida jovem dele, né? Que essa corrida era uma das coisas mais importantes da vida jovem dele. E ele veio a se tornar um dos maiores cavaleiros do mundo. Ele já venceu diversas corridas, ele pratica hipismo. E é interessante como nas entrelinhas está lá que ele acreditava no que era para ser o destino dele e do cavalo dele, de serem campeões. Mas que ele trabalhou muito para que esse destino realmente virasse realidade. E no caminho, né, de fazer esse destino virar realidade, aprendeu o que é a lealdade de um cavalo, aprendeu o que é a importância de tratar o cavalo com muito amor, entendeu que é a importância do tempo que passa junto ao cavalo, de amor incondicional, de dedicação e paciência incondicional. E é interessante, né, porque tem muitos paralelos dessa história com a forma como os líderes veem seu papel de servir. É interessante como, claro, todas essas histórias são contadas, a gente não estava lá para ver, mas quando ele era mais jovem, o Sheikh Mohammed foi para Inglaterra aprender inglês. E não é porque ele era da família real que ele podia fazer o que bem entendesse. Ele tinha um dinheirinho contado para as refeições. Ele já amava cavalos e às vezes ele queria visitar algumas competições, mas para comprar o ticket de trem para ir assistir as corridas de cavalo, ele deixava de almoçar. Então tem várias coisas, senso de responsabilidade, entender o valor do dinheiro, que juntos acabam fazendo com que você consiga alcançar aquele seu destino que já era para você, mas de uma forma que talvez se não fosse dessa forma você não alcançaria o destino, né? Aqui é um pouquinho de suposições, mas eu acredito que nas entrelinhas eles vejam muito as coisas assim. E eles acreditam, né? Eles acreditam que conseguem aprender. Então quando você pensa na primeira vez que estruturaram um exército para Dubai, né? Quem eles iam recrutar? Eles tinham que treinar, né? Eles até tinham algumas pessoas que tinham experiências com guerras e tal, mas como treinar? Então, poxa, a gente tem que treinar treinamento físico, tem que treinar habilidades militares, mas tem que também educar. Naquela época, muitas pessoas eram analfabetas. Então, eles sabiam, né, que eles tinham ali um legado, um destino de criar um exército educado, um exército com grandes técnicas, um exército muito desenvolvido, mas um exército que via as coisas de forma diferente, que acreditava até mesmo em paz acima de guerra. Isso é muito diferente. Mas para isso ser possível, tem que conseguir realizar. E a estratégia foi certeira. Eles perceberam que muitas das pessoas gostariam de não serem analfabetos, de terem uma educação. Então, quando eles recrutaram as pessoas, eles recrutaram professores de escolas de Dubai para também fazerem parte do plano. Além de todo o treinamento junto ao exército, eles criaram 5 empresas, né? Uma empresa
de apoio médico, uma companhia de tecnologia, uma companhia de treinamento, outra companhia de engenharia, outra companhia médica, e daí tinha, né, a escola para crianças. O ponto aqui eles acreditam, conseguiremos sim unificar nossas forças, conseguiremos sim criar uma maneira de encorajar que é diferente, criar uma força que até mesmo acredita em paz, mas tem muito que tem que ser realizado para que isso aconteça. E é interessante como, mais uma vez, isso é retroalimentado tanto no nível dos líderes, quanto no nível da população. Você pega, por exemplo, a segurança. Vamos pegar uma segurança numa cidade como Dubai. É uma das cidades mais seguras do mundo. Eles, sem dúvida, fizeram a parte deles, de criar uma cidade segura. E, inclusive, tem uma força policial, se for necessária, sempre pronta, ultra tecnológica, um orçamento altíssimo. Porém, como a própria população acredita que era parte do destino daquele país ser um país seguro, a própria população protege a cidade. Então, com isso, tem muito menos demanda de realmente coisas ruins que acontecem, que poderiam acabar fazendo com que a cidade não fosse segura. Então, existe essa retroalimentação da população junto aos líderes, junto a realmente quem são os prestadores daquele serviço. Todos acreditam que aquele legado era para ser, cada um faz sua parte e acaba sendo porque acreditam que era para ser. Claro, o trabalho tá lá, tá tudo no lugarzinho certo para que continue sendo assim, mas se retroalimenta. Nessas cidades precisam das contribuições, da criatividade de todos os seus residentes, né? E é por isso que eles acreditam em tratar todo mundo extremamente bem. E assim continua-se esse ciclo, né, que usa do destino e do legado para desenvolver ainda mais o país. Claro que não é tão simples. Tem muito, muito trabalho, e trabalho bem planejado, trabalho com visão. E muitas vezes, alguns resultados que estão sendo colhidos hoje começaram lá atrás. Em 1979, eles falaram, poxa, a gente vai ter que investir em 3 grandes projetos, porque se não for agora, quando vai ser? E no mesmo ano resolveram investir em 3 projetos gigantes. Um era um porto muito grande, Jebel Ali Port. Um segundo era a Companhia de Alumínio de Dubai, com uma capacidade grandíssima de largada. E um terceiro projeto começou aquele ano, que na época era chamado Dubai International Trade Center, que agora é conhecido como Dubai World Trade Center. Na época, era o maior prédio do Oriente Médio, um dos maiores prédios do mundo na época. Então, assim, de novo, eles acreditam em vários destinos. O destino da segurança, o destino do desenvolvimento. Mesmo acreditando, existem decisões extremamente importantes, muitas vezes decisivas, que focam num ou outro destino, mas essa mistura da gestão, do legado que eles querem deixar, da responsabilidade que eles acham que é deles, junto com o destino que eles acreditam que vai acontecer, por muita fé. E dentro desse destino, dentro desse legado, para eles é muito importante que as próximas gerações entendam o quanto tudo que foi feito é algo que foi feito com muito esforço, muita estratégia, muita inteligência, e que eles tenham orgulho disso e continuem nisso. É interessante como, às vezes, alguém pode chegar e falar, mas é fácil então, né? Para um sheik acreditar nesse destino de abundância. Ele tem abundância. E é por isso que diversos projetos que eles fazem é para mostrar como qualquer pessoa pode ter um papel em projetos humanitários, qualquer pessoa pode ajudar. Por exemplo, em 2016, eles criaram uma competição chamada Arab Hope Makers, os criadores de esperanças para o mundo árabe. E buscaram pessoas que provam que qualquer um pode servir a humanidade e pode inclusive influenciar milhares ou milhões de pessoas com um bom coração e com compaixão. Que não tem nada a ver necessariamente com dinheiro. E ao lançar essa competição, qualquer pessoa no mundo podia nomear pessoas que mostravam que isso era possível.
e dessa maneira espalhar esse olhar e esse impacto que qualquer um pode causar. Eles receberam milhares de nomeações, muitas histórias, desde um jovem que construiu orfanatos em países devastados pela guerra, até um médico que organizou um time de 3.000 médicos usando mídias sociais. E esses médicos foram realizar cirurgias de coração em crianças que precisavam disso em países menos privilegiados. Tem histórias e mais histórias. E essas histórias são muito inspiradoras. Eu acho super interessante ver como essas competições, essas iniciativas fazem com que os cidadãos do país e também cidadãos do mundo possam perceber essa correlação entre responsabilidade e destino. Tem um outro exemplo bem bacana que tem a ver com o ano da leitura. Nos Emirados Árabes, eles gostam de escolher um tema para cada ano, e um desses anos foi o ano da leitura. A gente sabe, não é segredo, que no mundo todo, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão lendo menos, e eles resolveram criar uma competição para fomentar que pessoas do mundo árabe e quem quisesse participar lessem mais. Fizeram algo bem bacana, onde escolas e estudantes poderiam participar. Começava com um passaporte à leitura, onde liam 10 livros, terminando esses 10 livros, tinha mais um passaporte com mais 40. Então, uma meta bem ambiciosa de ler 50 livros no ano. E, principalmente, eles queriam encorajar crianças. Quando eles lançaram esse desafio, essa competição, eles resolveram ter uma meta bem audaciosa, que acabaram crescendo ainda mais. Originalmente, eles pensaram em buscar 100.000 estudantes todos os anos para entrar na competição, que já era bem impressionante. Mas no primeiro ano, eles mudaram a meta para 1 milhão. Eles lançaram o desafio e 3,5 milhões de estudantes participaram. No segundo ano, 7 milhões. No terceiro ano, 10 milhões e meio. 10 milhões e meio de estudantes participaram de 44 países. Isso é participação. Não foram todos que leram os 50 livros. Mas para conseguir monitorar esses estudantes, tiveram 87.000 supervisores, todos voluntários, que tinham fé na ideia e quiseram ajudar. Então é muito interessante como nos Emirados Árabes fica muito claro que a fé das pessoas, a fé das cidades, a fé do país como um todo, faz acreditar que tem um destino já escrito para a região, para as cidades, para os projetos, para as pessoas, e que isso acontece de forma ainda mais orgânica quando as próprias pessoas acreditam nisso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre visão.